Mensagem do Céu. Queridos, estamos aqui com o curso de Judeus Messiânicos e eu espero que você tenha entendimento de todas as questões que nós temos para tratar com você hoje, à luz das Escrituras e à luz da Torá. Muitas pessoas me escrevem e perguntam, Céu, como é que eu vou descobrir quando alguma coisa é um enxerto, né? E eu quero advertir vocês, quando vocês pensam dessa maneira, de procurar os enxertos, vocês estão deixando de procurar o que é verdadeiro. Por isso eu não aconselho ninguém a procurar enxerto. Porque o que acontece, amados? É muito simples eu ver o que está errado. É só eu pegar a Torá e pegar o que está escrito na Nova Aliança e não bate com a Torá, então eu estou diante de um enxerto. E para mim é bem simples, isso não desmerece para mim a Nova Aliança. Eu sei que a Nova Aliança ficou na mão de muitos grupos com seus próprios interesses políticos, interesses de dominação, interesse de fazer as pessoas serem submissas à sua vontade e não à vontade de Hashem. Então eu vou encontrar muita coisa na Nova Aliança muito estranha. Eu vou encontrar a colocação de que nós devemos, enfim, agir de uma maneira com alguém que age contra a Torá, de um modo diferenciado do que as Escrituras dizem. Entendo o que eu estou dizendo a vocês, queridos. Eu sei que Melech Davi, ele tinha um rei louco, não é? O rei Shaul, possesso, na verdade, um homem opresso por espírito maligno, e ele, claro, não intentava contra a vida desse homem, não se opôs ao seu reinado. Eu entendo perfeitamente que nós não fomos chamados para nos opormos a nada. Eu e você não fomos chamados para mudar a estrutura social, nós somos chamados para mudar vidas. Então eu quero deixar isso bem claro para vocês de princípio. Mas de maneira nenhuma eu vou encontrar na Torá uma ordem de que um rei venha fazer com que um país se torne idólatra e nós devemos obedecer esse rei. Pelo contrário, a Torá vai dizer exatamente o oposto disso, não é? A Torá diz que se alguém nos chamasse para nos tornarmos idólatras, que essa pessoa ela deveria ser punida de morte. E realmente a morte eterna já está sobre a vida dessas pessoas. Algumas coisas que as pessoas não compreendem, e eu gostaria de reafirmar algo que nós já falamos, é a questão do sacrifício de sangue. Quando foi por volta de 38 da Era Comum, ou em tese 3 anos, um pouquinho mais, da partida de Mashiach, da Terra dos Viventes, porque o calendário não bate com as datas de fato, mas o fato é que um sacerdote, um Kohen, um Kohanim, né, na verdade, entrou para fazer o sacrifício e ele teve uma visão de um malach dizendo que o Eterno não aceitaria mais sacrifício relacionado ao sangue e todas as questões que envolviam o sangue. Então, foram tratadas a partir daquele momento de um modo definido. Então, o adultério, por exemplo, que era tratado com apedrejamento, o filho que desonrava os pais, entre outras coisas, isso não foi mudado por evolução social. Isso foi mudado mediante uma palavra profética, ou seja, tudo que era relativo ao sangue não seria mais tratado a partir daquele dia, e bem antes do templo ser destruído já não existiam mais sacrifícios de sangue pelo pecado. É muito importante que você tenha esse diferencial, que é uma oferta pacífica, que vai voltar a acontecer no milênio, e o que é um sacrifício que você oferece pelo pecado. Isso, o Eterno falou, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso, eu não aceito mais isso. Não é? Então, é importante que você tenha o entendimento daquilo que o Eterno tem trazido sobre as pessoas de um modo profético também. E chegamos aqui em Judeus Messiânicos, versículo 18. Ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, a escuridão e as trevas, a tempestade ao cangor da trombeta e ao som de palavras tais,
que tantos o ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportava o que lhes era ordenado, até um animal que tocar o monte será apedrejado. Isso de fato aconteceu, não é? As pessoas ficaram aterradas, e essas pessoas, você e eu, sabemos que não queriam obedecer o Eterno. Não é verdade? Vamos lá, Shemot, Êxodo 19, 10 em diante. Disse também o Senhor a Moshe: vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã, lavem eles suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai, marcarás em redor os limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará este, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar largamente a buzina, então subirão ao monte. Moshe, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, lavaram suas vestes e disse ao povo: estejam prontos ao terceiro dia e não chegue a mulher. Então muitas pessoas acabam distorcendo isso, do homem não se chegar à mulher, dizendo que a mulher é impura, a mulher ia contaminar. Não tem nada a ver. A questão é ambos não terem um relacionamento sexual que traria impureza até se lavarem com água e a viração do dia. Então ele pediu que os homens e as mulheres não se tocassem durante esse período. É comum, quando o Eterno quer consagrar alguém, que ele remova de tudo que é carnal, não é? Tudo que está relacionado ao prazer desta terra, deste mundo. Então você vai ler nas Escrituras, inclusive, falando claramente, não é, que não é só o noivo que tem de sair dos seus aposentos, não é? Mas a noiva também tem de sair das suas recâmaras, para que eles possam estar consagrados ao Eterno, de modo que a presença dele seja manifesta com a sensibilidade necessária de compreensão nossa, queridos. Nós podemos ficar confusos com coisas que o Eterno nos fala, se nós não tivermos essa separação, não é? E eu quero ler para vocês, nós já lemos Joel 2:16, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos, os que mamam, o noivo saia da sua recâmara e a noiva saia do seu aposento. Então, ambos, a santificação é para os dois. O fato de falar, não toque em mulher, não, olha, eu vou tocar na mulher, vou ficar imundo. Não, a mulher também que era tocada ficava imunda. O Senhor está tratando dos dois. Muitas pessoas leem a Torá sem nenhum entendimento, sem nenhum contexto. Quem fez o curso de Joel, sabe o que eu estou dizendo. A santificação, ela passa por isso, por esse momento. E Shaul Hachaliah fala exatamente sobre isso, que o homem e a mulher não devem se apartar, exceto para se dedicar à oração. É importante você ter entendimento. Eu até falei com meu esposo acerca dessas questões. O Eterno não é um desmancha-prazeres, não, queridos, mas a nossa carne cria muito problema para a gente compreender o que ele fala. Versículo 16: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, muito forte clangor da trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. Aqui é shofar. E Moshe levou o povo para fora do arraial, ao encontro do Eterno, e puseram-se em pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O clangor do shofar ia aumentando cada vez mais, e Moshe falava, e o Eterno respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moshe para o cimo do monte. Moshe subiu, e o Senhor disse a Moshe: desce e adverte o povo que não transpasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de que muitos deles não morram. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor
se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moshe ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou então o Senhor: vai e desce, pois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, o povo não transpassarão o limite para subir ao Senhor, para que eu não os fira. Então desceu, pois, Moshe ao povo e lhes disse tudo isso. O Senhor queria falar, queria que o povo ouvisse, mas o povo realmente ficou apavorado de ver tudo aquilo. Por que Moshe e Arão conseguiam estar na presença do Eterno? Muitos dos nossos sábios dizem que porque sobre eles pousava essa letra Re, que é uma porção direta do nome do Eterno. No caso de Aharon, talvez o nome dele fosse Aron, e se tornou Aharon. E no caso de Moshe é mais complexo, porque a letra Re está no final, no nome de Moshe. Essa letra que tem a valência 5, que tem uma total conexão, são 2 vezes esse número aparecendo dentro do nome do sagrado, Kadosh Baruch Hu, bendito seja ele. Então muitos dos nossos sábios dizem que o nome de Arão foi para Aharon, recebendo a letra Re do nome de Hashem como um sinal de que ele havia sido mudado diante do Eterno, e Moshe também, mas aí nós ficamos sem entendimento do som, qual era o som do nome de Moshe, né, anterior a essa alteração, mas o fato é que o nome de Moshe hoje traz a letra Re. E muitos dizem que assim como Abraham, que ganhou o Re, e Sará, que ganhou o Re também no final do seu nome, Abraham ganhou no intermédio do seu nome, eles foram mudados geneticamente, porque ambos não tinham mais nem sêmen, nem óvulos que pudessem trazer à vida uma criança, como foi o caso de Yitzhak. Então é importante ter um entendimento que seja lá o que o Eterno fez para que essas pessoas pudessem estar na presença deles, é como dizer a você que alguém vai entrar lá em Fukushima e não vai acontecer nada com ele, com uma radiação em Fukushima. Não é? O Eterno não queria que ninguém sofresse desse mal. Ninguém que estivesse nas imediações, se ele desceu de espaçonave, se desceu do que quer que seja, queridos, que fumegava, que tinha fogo, o que quer que seja, queridos, o Eterno pode vir do jeito que ele quiser. Do jeito que ele quiser vir, ele pode vir. Eu não limito o Eterno na sua atuação. O importante é que você e eu compreendamos que o povo não queria ouvi-lo. O povo tremeu, estremeceu e não queria ouvi-lo. Essa é a verdade. E aí nós vamos entrar um texto de judeus messiânicos muito complexo, não é? No versículo 21, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moshe disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Queridos, esse texto, amados, não existe esse texto na Torá. Não existe isso. Queridos, o Moshe, ele jamais teve medo. Queridos, vamos ler, porque está falando deste evento. Deste evento. Vamos lá. Shemot 20, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o canglor do shofar, o monte fumegante. O povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moshe: fala-nos tu, e nós vamos te ouvir, mas não fale Elohim conosco, porque nós vamos morrer. Então Moshe disse ao povo: não temais, o Eterno veio para vos provar, para que o seu temor seja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moshe, porém, chegou à nuvem escura onde o Eterno estava. Não é? Queridos, não existe nesse texto, como está citado em Judeus Messiânicos, não existe nada que possa assegurar o que está escrito: sinto-me aterrado e trêmulo. Queridos, Moshe só se sentiu aterrado e trêmulo pelo povo. Devarim 9:18. Prostrado estive perante Hashem, como dantes, 40 dias e 40 noites, não comi pão, não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que haveis cometido, fazendo mal aos olhos de Hashem,
para o provocar a ira, pois eu temia por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós outros para vos destruir, porém ainda essa vez o Senhor me ouviu. Ele não estava tremendo por causa do Senhor, ele estava tremendo de medo que o povo fosse destruído, e não foi nessa ocasião, queridos. Agora, como é que uma pessoa extremamente experimentada na palavra, como nós vimos, o autor de Judeus Messiânicos, poderia colocar um texto completamente inexistente nessa observação? Não é? Eu tenho sérios problemas com a Septuaginta, eu já falei isso para vocês, não é? Nós temos uma palavra na Septuaginta, quando Moshe quebrou as tábuas, mas é um enxerto que Moshe disse, Iagorti, cadê minha morar nessas horas? Não é? Bom, estou com medo, não é? Mas, queridos, isso aí não está na Torá em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum na Torá. Então, colocar que uma pessoa que tinha uma proximidade com o Moshe do Eterno tinha medo de Hashem, queridos, o amor verdadeiro lança fora o medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu quero que você compreenda isso. Ainda ontem, eu estava falando com duas das minhas filhas. Uma mora agora está em Anápolis, ia falar Rio de Janeiro, né? A Marisa já está em Anápolis. A outra aqui, em Goshen, né? Eu estava tratando acerca desse contexto. Queridos, uma pessoa que conhece o Eterno não tem medo dele. Tem temor, o temor que eu vou dizer para vocês que eu sinto, o meu temor é muito mais próximo ao extremo respeito. Eu não quero ofender o coração do meu pai. Mas, querido, se você não conhece o Eterno, você nunca você vai respeitá-lo. Nunca você vai temê-lo. Esse temor, queridos, por exemplo, eu vou compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu e você vai compreender o que é esse temor. Eu e meu marido, nós temos algumas coisas muito sérias entre nós. Por exemplo, meu marido não conversa com uma mulher sozinha. Ele não conversa com uma mulher sozinha. Não tem amizade com mulheres. Meu marido tem amizade com as nossas filhas, mas o meu marido não tem amizade com uma mulher. Uma mulher casada, meu marido não tem proximidade, não é? E eu aprendi a me portar como uma esposa. Não é? E meu marido estava no trabalho dele e nós tínhamos um vizinho nosso que nos ajudava em muitas coisas dentro da casa onde nós estávamos, e o nosso portão tinha uma senha para entrar. E eu não sei por que motivo, o nosso vizinho, meu marido estava para chegar do trabalho, o nosso vizinho, sem me informar, também depois nunca mais ele foi em casa desse jeito, ele entrou na casa e eu estava sozinha. Quando meu marido chegou do trabalho, queridos, eu não consigo nem descrever, porque eu fiquei tão constrangida com o vizinho entrar em casa daquela maneira. Uma coisa é quando meu marido estava em casa, mas uma coisa é ele fazer aquilo, e na verdade ele não fez nem por mal. Ele tinha a senha da nossa porta, e nos ajudava em muitas coisas, e aquele dia ele estava com um problema e estava precisando de orações, mas eu estava sozinha em casa. E na hora que meu marido chegou, queridos, eu fiquei de uma tal maneira, e o meu temor no meu espírito foi tão grande, porque é uma coisa impraticável isso. E aí, claro, nós pudemos orar, eu conheço meu marido, eu vi o olhinho dele, não é? E eu me senti extremamente constrangida com aquela situação. Por quê? Eu tinha feito algo errado? Não. Mas a situação não era uma situação habitual entre as nossas vidas. Eu não tinha parte com aquela situação. Nunca mais o vizinho veio em casa. Depois disso, eu acredito porque ele percebeu o extremo constrangimento que causou o que ele fez. Mas o meu marido,
E meu marido normalmente estava em home office, mas aquele dia ele tinha ido visitar um cliente. E foi muito constrangedor aquilo, muito constrangedor. E por que foi constrangedor? Por causa do respeito que eu tenho pelo meu esposo. Você compreende o que é o respeito, queridos? Eu não tenho medo do meu marido, mas eu não quero que nada traga problemas para a nossa relação. E foi uma coisa assim, que eu não faço ideia por que o vizinho fez aquilo. Ele nunca fez aquilo. Nunca ele fez aquilo. Mas foi uma situação que me marcou profundamente por causa do meu temor pela minha relação com meu esposo. E aí meu marido chegou e nós oramos por ele, que ele veio realmente por um problema que ele estava enfrentando, e nós oramos. Ele não sabia que meu marido também não estava, mas nunca ele entrou em casa sem tocar campainha, nunca aconteceu aquilo. Eu acho que ele estava tão avoado com o problema. Eu tenho a senha, eu entrei, e eu fiquei muito constrangida com aquilo que aconteceu. Muito constrangida. Então o temor do eterno, que era o que Moshe desenvolveu, não tem nada a ver com Moshe ter medo. Eu sinto-me aterrado e trêmulo. Queridos, Moshe não tinha isso. Ele via sarça ardente. De vez em ser um de nós que sairia correndo, não é? Não, ele ia ver que maravilha era aquela. Moshe foi treinado em toda a ciência do Egito, queridos. Então, esse texto, queridos, ele é o motivo porque se desmerece todo o livro de Judeus Messiânicos. Muitos jogam tudo fora por causa deste texto inexistente na Torá. Mas, versículo 22, tende chegado ao Monte de Sião, a cidade do Eterno vivo, Jerusalém celestial, a incontáveis hostes dos anjos, a universal assembleia, aqui e lá dos primogênitos arrolados nos céus, e ao Eterno, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Yeshua, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores do que fala o próprio Abel. Então, ele vai tratar que nós não estamos nos chegando ao Monte de Sião, aqui na terra, mas sim ao Monte Sião, que é do Eterno vivo, aonde nós podemos subir até lá, nós podemos nos achegar ao Eterno. Não é Moshe que está mais lá nos levando, não existe limites nesse Sião celestial, aonde eu e você podemos ir. Nós temos um mediador, nós podemos chegar até lá, e vai falar do sangue do próprio Aver, e tratando acerca do sangue, aonde qual é o contexto que ele traz isso, não é? Bereshit 4:10 é o único lugar que vai falar de um sangue clamando, é o de Aver. E disse o Eterno: que fizeste a voz do sangue do teu irmão, clama da terra a mim, né? Então nós sabemos que existem muito mais coisas em torno disso, porque nunca se ouviu falar de um sangue que clamasse, porque a vida está no sangue. A partir do momento que o sangue foi derramado, esse sangue não poderia mais conter em si a existência, não é? Então nós sabemos que existe muito mais coisa por trás do sangue de Aver, mas o autor de Judeus Messiânicos está supondo que o sangue de Aver, como aquelas testemunhas que você deve ter estudado em resgalos comigo, é como aquelas pessoas embaixo do trono clamando: até quando não vingas o nosso sangue das mãos dessas pessoas malvadas que estão sobre a terra, não é? Então, queridos, o sangue de Aver, este autor de Judeus Messiânicos está dizendo que clamava pelo juízo, ao passo que o sangue do Mashiach derramado, ele está clamando pelo perdão. Tá bom? Então, é dessa maneira que ele coloca que o sangue de Abel, está dizendo: ó Senhor, até quando tu não vingas a minha morte? E ao passo que o sangue de Yeshua está dizendo: Pai, perdoa-os, e está consumado. Então Yeshua estaria trazendo uma mensagem de libertação, de cura e salvação, ao passo que o sangue de Aver
seria colocado como alguém que está clamando por justiça. Tá bom? 25. Judeus Messiânicos 12, Hebreus 12. Tende cuidado e não recusei ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente o advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daqueles que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou. Então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas falarei e abalarei, não somente a terra, mas também o céu. Então, ele vai colocar mais uma vez como se fosse uma ameaça para a pessoa que não está ouvindo, não é? Mais uma vez ele vai dizer, vai trazer uma palavra na linha da ameaça, e eu quero ler para vocês Teirim 68, 7 em diante. Ao saíres, ó Eterno, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram, a presença de Elohim, e o próprio Sinai se abalou na presença do Eterno e do Eterno de Israel. Então, é importante que você tenha entendimento de que tudo que os judeus receberam no deserto foi consequência de um abalo dos céus. Então o man veio para cá dessa maneira, o maná, não é? Quando a rocha deu água, a terra tinha sido abalada para que isso fosse possível, não é? O Eterno fez alterações nos céus e na terra para que fosse possível o sustento desse povo durante esse período. E eu estou falando de um povo negligente como que nós estamos vendo hoje. E muitas pessoas que estão hoje vivendo no pecado, elas podem acreditar no seu espírito que o Eterno não vai trazer nenhum juízo. Mas isso é algo extremamente falso, queridos. Porém, eu não posso trazer uma advertência para as pessoas com o objetivo de conversão. Uma pessoa que tenha medo, queridos, para se aproximar do Eterno, como eu estava dizendo a vocês, amados, se você não conhecer o Eterno, você não vai amá-lo, você não vai saber quem Ele é. E se você souber quem Ele é, se você souber quem Ele é, você não vai ter medo dEle, mas você vai ter confiança. O fato é que as pessoas, elas não têm conhecido quem Hashem é. E elas o conhecem superficialmente. Não adianta somente você conhecer o Eterno de ouvir falar. Iov fala isso. Você pode até ter uma vida reta. Você pode ser uma pessoa, um exemplo, um modelo na terra dos viventes. Mas o Eterno tem chamado as pessoas para relacionamento, queridos. Ele quer relacionar-se com você. E o medo, ele vai fazer com que você só se afaste do Eterno. Você vai vê-lo como alguém que quer espancar você, que quer te dar um castigo. Eu acho que meu marido quer falar. Lá vem ele, peraí. Shalom, Shavuotov, sobre essa questão do medo. Puxa vida, eu estava meditando ainda à noite sobre essa questão, e claro, estou aqui acompanhando a rádio e tudo. Aí eu lembrei exatamente no que eu estava meditando. Porque é uma coisa, essa questão, o mal, ele tem utilizado o medo sobre a vida das pessoas. Algo terrível, está aumentando sobre toda a terra. Mas olha que coisa interessante para a gente pensar, e era exatamente nisso que eu estava pensando, né? A gente, muitas vezes, a gente confia em quem a gente não conhece nessa terra, nesse mundo. Confia. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, você vai entender como a gente confia em quem a gente não conhece. Mas ao Senhor, que só nos tem feito bem, muitas vezes a gente nos recusa a conhecê-lo. A oportunidade vem, né? Principalmente quando a gente está em situações difíceis, que alguém apresenta o caminho e fala, olha, existe de sobremaneira uma solução para esse problema da sua vida, porque o Senhor tem solução
para todos os problemas de todas as pessoas nessa terra. O que a gente precisa fazer é buscá-lo com sinceridade no nosso coração. Agora, pessoas muitas vezes se recusam a conhecer o Eterno. Como é que uma pessoa vai poder temê-lo, né? Eu tenho procurado fazer uma prática na minha vida, estudar um pouco da Escritura todo dia, muita coisa nova. E eu leio o mesmo texto, às vezes, várias vezes, eu vejo, o Senhor traz revelações diferentes sobre uma mesma questão. E eu me sinto fortalecido para poder enfrentar os desafios do dia a dia. Eu tenho desafios também, como todos vocês. Agora, o Senhor manda chuva para nós, o Senhor tira o alimento da terra, e a gente, né, nos dá saúde para a gente poder trabalhar, porque como é que a gente vai trabalhar se a gente não tiver saúde? Tudo isso é proveniente do Senhor. Mas a gente acha que as conquistas nossas é da nossa mão e se recusa a conhecer. Medo de ter um comprometimento com o Senhor, achando que o Senhor vai nos exigir coisas que a gente não vai poder fazer. O que o Senhor nos pede é o nosso coração, um coração desesperadamente corrupto. E muitas vezes a gente tem dificuldade de entender para entregar o nosso coração nas mãos do Senhor. E Ele quer fazer, Ele quer transformar a nossa vida para o nosso próprio bem. Ele não vai ser maior do que Ele já é. Ele não vai ser mais poderoso do que Ele já é. Tudo que Ele deseja é para o nosso bem. Mas a gente muitas vezes deseja confiar em pessoas que a gente sequer conhece. Sequer conhece. Eu tive uma experiência um tempo atrás, uma pessoa perguntou para mim assim, me chamava de José, né? De Zé. Zé, eu queria te fazer uma pergunta. Você confiaria pegar o seu salário do mês, todo o dinheiro, todo o recurso que você tem, e ficar ali de tempos em tempos pegando valores com essa pessoa, né? Uma pessoa de confiança tua, pessoa que você conheça, pessoa de confiança tua. Você confiaria deixar todo o seu recurso na mão dessa pessoa e você ficar ali pegando um pouco todas as vezes que você ia precisando? Eu falei, claro que não. Imagina, jamais iria fazer isso. E aí ele me perguntou, por que você deixa o seu dinheiro na mão dos bancos que você sequer conhece o dono? Você nem conhece o dono. E você deixa todo o seu dinheiro lá. Então a gente confia em estranhos, mas a gente tem dificuldade de confiar no Senhor. Um dos problemas que Jó teve, entre eles ter casado com a mulher errada, ele casou com a mulher errada. Né? Iov, ele fala lá no capítulo 31, versículo 1. Né? Ele fez uma aliança com os olhos dele para não olhar para outra mulher. Ele era infeliz no casamento. Você tem que ter entendimento disso. Casou errado. Outro problema que ele tinha, medo. Medo. Ele tinha medo de ficar doente, ele tinha medo de perder os filhos, ele tinha medo de perder a riqueza, ele tinha medo. E ele fala, o medo que eu tinha, este me sobreveio. Se livre você dos seus medos, não importa, mapeie quais são. Verifique um por um, é pontual. Se livre de todos eles, para que você não traga à existência algo que o Senhor não tem para a sua vida. Iov materializou, através do medo, aquelas situações que ele viveu na vida dele. E o Senhor foi tão bom, que ele passou por alguns meses naquela situação e depois ele pôde desfrutar por anos a fios. Pelo menos 70 anos mais. Pelo menos. Né? Da graça e da bondade do Senhor. Com uma nova família, novos filhos, nova riqueza, tudo novo. Que você possa meditar nisso e se livrar dos seus medos. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Queridos, quando a gente descobrir que o nosso medo é combustível para o mal, você vai descobrir que você é um posto, tipo posto de gasolina, abastecendo os tiros que são dados sobre você. Mas nós vamos falar nisso no outro momento. Não é? Não se aproxime do Eterno por medo. Ele não merece isso de você. Ele não merece isso de você. Vamos lá, seguindo. Vamos lá. Não é? Ora, essa palavra ainda mais uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável,
retenhamos a graça pela qual servamos ao Eterno de modo agradável, com reverência, santo temor, porque o nosso Elohim, nossa autoridade máxima sobre nós, é fogo consumidor. Aqui sim, ele traz a sanidade da mensagem, segundo essa tradução, sem enxertos, aonde diz que esse mundo vai ter um fim, porque ele começa falando isso. Se você pegar o capítulo 1, versículo 10 em diante, ainda no princípio, Senhor, lançaste o fundamento da terra, os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, porém tu permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, mas também qual manto os enrolarás como vestes, serão igualmente mudados, tu porém és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, eu quero trazer a vocês essa importante reflexão, que o Eterno fale ao seu espírito sobre esse mundo ser passageiro, o quanto esse mundo é passageiro. Eu quero que você tenha entendimento, queridos, tudo neste mundo vai passar, exceto a palavra do Eterno, o amor verdadeiro que você traz no seu coração. Eu vou trazer um estudo sobre o medo na ótica do que o Eterno nos tem instruído, e eu espero que você possa ser edificada no poder da autoridade, no nome do sagrado Kadosh Baruch Hu, bendito seja Ele, que você possa viver em novidade de vida. Você possa viver em novidade de vida. E não com medo, jamais. Eu não quero apresentar a você o Eterno para você ter medo, mas sim uma relação de respeito, uma relação de bondade, uma relação de confiança, aonde tudo que você fizer fora da vontade dele vai te trazer um profundo pesar. Esse respeito, esse temor é o que eu desejo de todo o meu coração ensinar você, para que você se aproxime dele, conheça Hashem. Você não pode amá-lo se você não conhecê-lo. Você pensa que o ama. Você precisa conhecê-lo de verdade. Todas as coisas ele deseja te instruir, e ele procura. Os olhos do Senhor estão passeando nesse momento por toda a terra, procurando alguém cujo coração seja totalmente dele, porque ele quer se mostrar forte com a humanidade. Mas a humanidade tem escolhido o medo. A humanidade tem escolhido o medo. E tem escolhido este mundo que vai passar, e não a Sion celestial, da qual nós pertencemos. Vamos orar, queridos. Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Pedimos que o Senhor possa tratar nossos espíritos como o Senhor deseja ser conhecido por nós. Pai, nós temos sido subjugados pelo medo. E eu não quero te conhecer pelo medo. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor para te amar, Senhor. Eu preciso, Pai, eu tive tanto que aprender meu marido para amá-lo. Eu quero conhecer o Senhor para te amar, para dedicar a minha vida para o Senhor. Me ajude, Pai, a ser melhor para os meus irmãos, melhor esposa, melhor mãe. Eu quero ser melhor filha para o Senhor sobre todas as questões. Ajuda-nos a te conhecer em espírito e em verdade. Vem sobre nós, bondoso de Israel. Nós somente queremos o bem. Bendito seja o teu nome, Hashem. É o que eu te peço. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.